Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Gouveia, sou atualmente o diretor técnico da Catálises. Eu estou trabalhando há mais de 20 anos com as técnicas da cromatografia gasosa, líquida, espectrometria de massas, cromatografia de permeação em gel, espectroscopia de UV visível e infravermelho, principalmente na área de controle de processos. Eu também trabalhei como engenheiro de aplicação na Agilent Technologies por 5 anos. Eu me formei em bacharel em Química, com atribuições tecnológicas pela Universidade Mackenzie, em 1996. Gostaria primeiro muito de agradecer a mais esse convite da organizadora Ingrid e ao suporte da Gabriela. Espero hoje, pessoal, superar as expectativas de vocês sobre o assunto que nós vamos conversar hoje. Eu deixo aqui o meu e-mail e meu telefone. Pessoal que precisar de algum esclarecimento ou entrar em contato, por favor, fiquem à vontade. E também, se vocês quiserem, pessoal, nas mídias sociais, vocês podem procurar meu nome, Renato Gouveia, no LinkedIn e o nome da Catálise para vocês seguirem ou pedirem adição. Normalmente lá, pessoal, eu respondo as perguntas de todos. Todos que entrarem em contato comigo lá podem ficar à vontade, eu sempre respondo, eu tenho acesso diário e sempre que tiver alguma coisa ao meu alcance, pessoal, estou à disposição, tá bom? Dito isso, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho de uma forma bem superficial sobre um tema também muito importante, que é a preparação automatizada de amostras. Vamos inicialmente falar um pouco sobre o conceito de amostra, vamos falar sobre a amostragem e algumas etapas da preparação de amostras. E depois eu vou apresentar para vocês uma ferramenta única que vai mudar o conceito de preparação de amostras, mas sempre frisando uma coisa muito importante. O conhecimento da amostra é essencial para a gente poder trabalhar com esse tipo de ferramenta. A amostragem consiste de um conjunto de operações que são realizadas conforme uma especificação, que assegura que a amostra possui características da matriz. Constitui uma série de etapas realizadas que se obtém o material em estudo, em uma porção e tamanho apropriada para a gente trabalhar com ela em laboratório. Quando nós vamos trabalhar com uma amostra homogênea, como por exemplo um líquido, o processo de amostragem ele é bem simples, pois qualquer fração da amostra ela vai refletir a composição média do conjunto. Agora, caso a amostra seja um material heterogêneo, uma mistura sólida, em alguns casos será necessário combinar várias porções para assim garantirmos que a amostra seja representativa para análise. Esses são alguns exemplos de amostra que podemos encontrar. Nesses casos, alimentos envolvendo grãos, ovos, carnes, leite, por exemplo. Podemos considerar também fármacos, amostras de solo, urina, drogas de abuso, amostras de tratamento de água e também podemos incluir nesses casos amostras mutagênicas e muito perigosas. Para quem já trabalha na preparação de amostras, muitos de vocês já estão familiarizados com muitas dessas etapas de preparação de amostras e sabem como são demoradas e muito complicadas. Desde a etapa da pesagem, separação, adição de solvente, eluição, diluição, filtragem, concentração da amostra, evaporação, alguma outra etapa de preparo, para posteriormente nós fazermos a injeção e ter algum resultado. Pessoal, normalmente são processos complexos, às vezes enfadonhos, chatos, mas é o nosso dia a dia. Quem trabalha nessa área já sabe. Todos nós sabemos que a etapa de preparação de amostra é considerada uma etapa extremamente importante para que possamos obter um resultado preciso e no final obtermos sucesso no resultado analítico. Há 20 anos, pessoal, de um modo geral,
O fator de tempo em um processo analítico era dividido em 60% no preparo da amostra e os outros 40% em outras etapas da análise. Porém, a estimativa de erro no preparo era de 30% e de 70% em outras etapas. Mas o que evoluiu, o que aconteceu nesses últimos 20 anos? Todo mundo aqui já está familiarizado. Foram desenvolvidos novos equipamentos analíticos com injetores automáticos e patentes que os tornaram extremamente sensíveis e reprodutivos. Isso aumentou de uma forma significativa a eficiência, a produtividade e a sensibilidade desses equipamentos. E digo isso das mais diversas marcas encontradas no mercado. Hoje temos uma gama de excelentes equipamentos no mercado para escolhermos em função de diversos aspectos que devem ser considerados na hora da aquisição. Mas volto a frisar, existem excelentes equipamentos das mais diversas marcas, mas devemos considerar também qual é o custo desses equipamentos. Em muitos casos, milhares, em alguns casos, milhões de reais. Mas aí que está a pergunta que eu faço, pessoal. Quando nós falamos de investimento no preparo da amostra, eu ainda observo uma enorme resistência no investimento. Por quê? Porque ainda é um mistério. Nós ainda estamos praticando, em alguns casos, e preparando amostras como nós preparamos há 20 anos atrás. Sendo que nós temos equipamento muito mais sensíveis do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Aí fica a minha pergunta. O porquê disso? Nós vamos conversar e vamos desenvolver esse assunto no meio do caminho para a gente tentar desmistificar isso. Por que isso acontece ainda hoje? Voltando ao aspecto da amostra, a primeira etapa é muito importante. Consiste em submeter a amostra a um tratamento adequado, a qual prepara a mesma para os passos subsequentes do processo analítico. O que envolve isso, pessoal? Dentro desse processo, o pré-tratamento é o mais crítico e, de um modo geral, é a etapa do processo que mais se comete em erros. E é também a etapa onde se gasta mais tempo e é também a etapa mais custosa atualmente, onde a gente mais gasta dinheiro. O pessoal não observa isso, mas é verdade. Nós investimos em grandes equipamentos, mas quando a gente vai calcular uma análise, a gente tem que observar essas etapas. Qual é o custo dessas etapas? Dentro dessa etapa, encontramos procedimentos analíticos como pesagem, moagem de sólidos, dissolução, filtração, purificação do analito, concentração do analito e também a separação dos componentes da amostra. Ou seja, quanto mais pura a amostra, mais fácil será da gente realizar essa análise. Vocês concordam comigo? Pessoal, qualquer erro cometido nessa etapa, seja na amostragem ou na preparação da amostra, em nenhuma hipótese poderá ser retificados ou compensados em qualquer etapa posterior à análise. Aí, pessoal, não importa quão modernos, sensíveis e caros são os equipamentos que você estiver trabalhando. Não importa. Cometeu um erro aqui, tá tudo perdido, pessoal. Ah, mas não tem como corrigir. Cometeu um erro aqui, acabou a história. Neste caso, pessoal, aí entra a fase do que eu vou apresentar para vocês hoje. O que poderia ser feito para aumentarmos a produtividade de um modo que o processo seja reprodutivo, eficiente, eliminando assim a possibilidade de erros, sejam cometidos, preparadores automáticos de amostra. Eu considero muito importante frisar que a utilização desse tipo de equipamento requer conhecimento profundo da amostra, pois a utilização desses processos em separado ou em conjunto, de todas as possibilidades, vai demandar um conhecimento de todo o processo. Então, pessoal, volto a frisar, é como também hoje nas técnicas analíticas. Nós temos lá um equipamento, nós temos os massas super desenvolvidos, nós temos os HPLC super desenvolvidos. Agora, se a gente não conhecer muito bem o equipamento, não dominar software, não dominar o conhecimento
de procedimento, de etapas, de como funciona o equipamento. Pessoal, não adianta de nada. O mesmo caso vai acontecer com a preparação de amostra automatizada. São equipamentos de uma tecnologia muito avançada, porém, vai demandar um conhecimento muito específico e completo da amostra. Esse sistema ele é projetado para a preparação de amostras, principalmente em laboratórios de alimentos, rações e ambientais. Mas esse sistema ele pode ser utilizado em qualquer laboratório, em que a técnica de GPC, SPM, muita gente usa isso na farmacêutica, sejam utilizados para limpeza e preparação da amostra, assim como processos de concentração de amostras em rotoevaporadores, ou também no manuseio de amostras perigosas, para evitar o manuseio das mesmas. Uma outra aplicação importante é que o sistema ele pode ser aplicado também nos processos de automação Cashiers e SPE. Pessoal, muito utilizado hoje, tá bom? Qual é o conceito desse sistema? É um sistema de preparação de amostras multifuncional, modular, versátil, flexível, que pode ser adaptado à necessidade de cada cliente e também pode ser combinado em qualquer momento, partindo de uma configuração básica, então, e os módulos poderão ser combinados e instalados posteriormente. Então, como nós estamos vendo aqui, pessoal, nós vamos partir aqui do básico e nós temos aí 6 combinações de módulos que podem ser adaptados ou instalados posteriormente. Você pode trabalhar com 1, 2, 3 ou até 4 módulos ou módulos específicos. E todas essas combinações você pode instalar e configurar em qualquer momento. Pessoal, esse aqui é o sistema de preparação, a gente chama do básico, é aquele lá do meio do slide anterior, tá? Que é esse aqui, o azul, freestyle básico, tá bom? O que nós temos aqui? Válvula, seringa, bomba e outros componentes eletrônicos que ficam no topo do eixo Y. Isso aqui por quê? Para reduzir o volume morto da tubulação. Nós temos aqui um sistema robótico que anda nos eixos X, Y, Z. Aqui embaixo, a área robótica flexível. Ela pode ser adaptada à sua necessidade a qualquer hora pela escolha do rack de amostragem. Vou discutir isso aí com vocês daqui a pouquinho. E a porta de lavagem da agulha, onde que é lavado a agulha entre as injeções ou qualquer etapa que necessite de uma limpeza, de uma lavagem. Então vamos lá. Preparação de amostra automatizada. Pessoal, aqui do lado, esse aqui é o sistema que vai apresentar para vocês os tipos de rack, tá certo? Então nós temos uma possibilidade de escolher e combinar cerca de 40 tipos de racks diferentes. Uma outra coisa muito importante, os racks eles podem ser resfriados ou aquecidos. Para amostras sensíveis à luz, os racks podem ser protegidos. E os frascos, a variação, você pode utilizar frascos variados de 1 ml a 1 litro, compatíveis com os frascos de mercado, tais como frascos padrão, frascos de fundo redondo, turbovap, buchi, tubos de ensaio, etc. Então, pessoal, como é que funciona isso? Você escolhe o rack, o tipo de frasco. Aqui no exemplo, a gente tem um frasco de coleta, ou de amostragem. E aqui vocês podem observar que nós estamos utilizando já aqui os vials que a gente usa normalmente nos nossos laboratórios, em HPLCs, GCs, etc. Pessoal, aqui no caso, você escolhe o tipo de rack, posiciona o rack na posição desejada e já começa a trabalhar. Certo? Então nós vamos partir. Eu apresentei para vocês aqui a configuração básica do sistema e agora eu vou começar a adicionar os outros modos para vocês entenderem. Então vamos lá. Bom, a parte de racks nós já discutimos sobre isso. Então pode ser aquecidos e resfriados. Os racks para eleição em frascos volumétricos
Tampas para que permitem diluição em cartuchos de SPE em frascos fechados. Pessoal, os frascos podem estar fechados. Vai ter uma agulha lá que vai perfurar o septo, coletar a amostra, colocar a amostra. Tudo isso automatizado, tá? Então vamos lá. Preparação de amostra, módulo SPE. Então nós temos aí o SPE, o segundo eixo Y. O manipulador universal para todas as colunas padrões de SPE e de imunoafinidade. E também colunas de vidro. A gente vai dar um exemplo das colunas de vidro da LCTEC, que é de 1 até 15 ml. Mas esses sistemas, vocês não são obrigados a trabalhar com colunas da marca LCTEC. Vocês podem trabalhar com qualquer tipo de coluna do mercado. É só escolher lá o adaptador que você tem. Se tem um adaptador, coloca o adaptador e compra a coluna que você estiver utilizando. Vocês não precisam mudar nada no processo normal de vocês. E aqui é a unidade de controle do módulo SPE. Como é que funciona isso, pessoal? Vamos lá. Então, nós saímos do módulo básico. Essa instalação é muito simples, não requer muito, não tem dificuldade, não requer muita técnica. Então, o que nós temos lá? O módulo de SPE, a parte de injeção e o controlador. Conectamos ele no módulo básico para o módulo de SPE. Simples assim. Pessoal, aqui é um exemplo dos módulos de SPE. Muita gente trabalha com SPE na parte manual. Imagina você poder fazer uma quantidade infinita de amostras, porque esse processo pode ser contínuo. Esse processo simplesmente pode ser contínuo, trabalhando com qualquer coluna, e você pode trabalhar durante esse processo com até 15 solventes diferentes. Então você passa um solvente, passa outro, limpa, coleta em fração. Eu passo esse produto. Você pode coletar em frascos diferentes. É muito simples trabalhar com isso. Tudo isso controlado por software, pessoal. Agora, eu vou falar para vocês também de um outro módulo que também é muito importante, que é o módulo de GPC. É um módulo de cromatografia de permeação em gel, que seria a cromatografia por exclusão de tamanho de partícula, que é um processo excelente de separação e purificação de amostra. Do que é constituído esse módulo, pessoal? Então, nós temos aqui a coluna de GPC. Ela tem diferentes tamanhos para todos os métodos conhecidos. Tem de todos os tamanhos. E também de fase estacionária diferentes. Você pode escolher, montar a sua, pegar as de mercado. Muito importante, é um acessório, não está incluído no módulo. Aí nós temos lá a válvula de injeção do GPC. E nós vamos ter ali uma bomba de GPC, também de pistão, conhecido como a nossa normal de HPLC, de alta precisão. Na verdade, é uma bomba binária. E aqui o loop de amostragem dentro. Esse loop de amostragem são de vários volumes. Você pode mudar esses volumes, você pode mudar o padrão. Eu quero injetar 10, 20, 30. Você escolhe e pode mudar automaticamente. Bom, nesse módulo aqui também, pessoal, nós podemos acoplar um detetor de UV visível para que possamos observar os produtos separados. Assim, desse modo, poderemos também coletar todo o material em diferentes frações. Então, dentro desse módulo, a gente pode colocar um detetor de UV e nós podemos verificar as diferentes moléculas separadas que podem ser coletadas no mesmo frasco ou também em frascos diferentes. Então aqui, pessoal, para a gente dar uma olhada no sistema, é a mesma coisa. Nós temos lá o módulo de GPC sozinho. Freestyle básico, módulo de GPC. O que aconteceu no SPE? Freestyle básico, mais módulo de SPE. Então, dentro disso, que torna essa ferramenta bastante poderosa, vejam essas opções. Eu posso trabalhar só com SPE, eu posso trabalhar só com o GPC, ou também eu posso trabalhar com as duas ferramentas juntas. Elas vão estar trabalhando juntas aqui, ó. SPE, GPC. Então, além de você trabalhar com elas sozinhas, você pode trabalhar com esses módulos juntos, que aqui é o Freestyle básico, módulo SPE e módulo GPC.
Pessoal, esse aqui é um módulo que eu considero um dos mais poderosos e único do mercado. Eu procurei e não encontrei concorrência, que é esse módulo de evaporação. Ele tem a mesma característica do que nós estamos conversando. Ele pode ser operado sozinho ou também pode ser operado em combinação com todos os outros módulos que nós já apresentamos aqui. Tá certo? Então, o que acontece? Você tem lá o módulo básico, mais o módulo de evaporação. Podemos trabalhar com ele sozinho, como eu havia dito para vocês antes. O que acontece com esse módulo? Pessoal, quem trabalha com rotoevaporador ou outros sistemas de concentração de amostra, que precisa reduzir a amostra até um determinado volume, o que acontece de tão especial nesse módulo que eu aprecio muito, que eu não vejo competidor no mercado? Você parte de um volume inicial de 350 ml, a gente pode concentrar e reduzir a amostra com um volume final e preciso de 0,2 ml a 5 ml, pelo processo de evaporação rotativa, podendo ser operado sozinho ou em combinação com outros módulos, SPE e GPC. A gente pode fazer a troca de solvente, completar com outro solvente após o processo, e você pode recolher essa amostra em um único recipiente ou dividir em várias alíquotas em diversos recipientes. O que é importante aqui? Calibração automatizada dos volumes finais. A gente vai ter um sensor, depois eu vou mostrar isso para vocês. E também uma coisa que muita gente conversa comigo, mas e a contaminação cruzada? Não tem. O sistema de lavagem da câmara de evaporação é excelente, muito efetivo, e ele apresenta excelentes taxas de recuperação e reprodutibilidade. É um sistema único, pessoal. Então vamos lá. Preparação de amostra automatizada. Uma coisa que ele apresenta, a gente vai trabalhar aqui com evaporação de solvente. Então, nós vamos ter aqui uma coluna que a gente pode recuperar e reciclar esse solvente. Então, parte desse solvente que a gente vai trabalhar, a gente não vai perder. A gente vai coletar ele aqui embaixo, ó, nós vamos poder coletar ele aqui. Nós vamos poder coletar ele aqui, tá certo? E recuperar esse solvente. Ele tem um sistema integrado com bomba de vácuo e aquecedor de parte eletrônica. E também tem uma circulação de água para o controle de temperatura da câmara de vácuo. E aqui, pessoal, é o coração do sistema de evaporação. A câmara de evaporação com sensores. Aqui não dá para vocês visualizarem, mas eu acredito que no próximo slide, que é esse aqui, ó, vocês vão poder visualizar essa câmara de evaporação. Aqui está sem a tampa protetora. Então você tem lá como se fosse um reator de vidro. Nós vamos transferir a amostra aqui para dentro. E dentro dessa câmera nós vamos ter aqui os sensores, tá, pessoal? Os sensores, aqui estão os sensores. Aqui vocês podem visualizar melhor. Esses sensores é que vão dar o volume e vão parar automaticamente. Pessoal, nós da Catálise LCTech, nós garantimos esse volume final. 0,2 ml e entre 5 ml. Você vai transferir ele quantitativamente para um vial, ou no caso de 0,2 ml, vocês vão transferir ele quantitativamente direto no insert. Só tem uma condição, pessoal. Os vials que nós vamos trabalhar com eles têm que ser vials certificados, tá? Senão a gente pode ter problema aí na hora da transferência, pode ter algum problema. Nós já percebemos isso. Uma outra coisa que tem de importante, pessoal, que quando você coloca o líquido, eu queria passar um filme aqui, mas eu não consegui editá-lo, ele ficou muito grande. Essa câmara de evaporação, ela fica sob agitação constante. Então ela fica agitando nas paredes para você eliminar essa amostra, reduzir essa amostra com um arraste perfeito. Aqui você pode trabalhar com nitrogênio ou com uma bomba de vácuo, tá bom? Então vamos lá, pessoal.
Então você tem a câmara de vácuo, você tem uma parede de camada dupla, tá certo? Aí você tem aqui o sensor do limite de volume, que é o volume de 350 ml, o máximo, para você não transbordar, perder ou ter algum problema da amostra. Aqui, pessoal, vocês têm o sensor de nível de líquido do volume final. Esse aqui é uma obra de engenharia muito importante. Aí você tem uma zona aquecida elétrica, uma zona aquecida a água, que vai ficar dentro dessa parede. Aí você tem lá a entrada aquecida de água de ajuste variável da temperatura e a saída. E aqui em cima ó, nós vamos ter a linha de vácuo para fazer a redução em concentração desse sistema. Pessoal, como é que a gente preenche isso? Vai ter uma linha, você vai colocar lá o seu frasco de amostra, até 350 ml para a gente garantir uma eficiência. Ou você tiver um volume menor e tiver que concentrar, você pode usar o frasco do tamanho, é adaptável. Lembrem-se vocês todos do hack que eu falei lá no começo, ou sei lá, do equipamento que vocês usam. Ele vai puxar, transferir a amostra aqui para dentro e aí vai iniciar o processo de aquecimento, vácuo e agitação. Então, pessoal, como eu disse para vocês, aqui tem os sensores, tá? A calibração do ajuste de vinho é parametrizado com sensores. Então, o volume de 0,2 ml a 0,5 ml, a 0,5 não, a 5 ml. Aqui está errado, pessoal. Pois eu vou corrigir isso aqui para vocês. Tá? É 5 ml. E aqui você tem os sensores. Esses sensores, eles são determinantes e estão extremamente bem calibrados. É um equipamento extremamente preciso. Tá bom, pessoal? Então, ó, isso aqui que o pessoal estava conversando comigo uma vez. Ah, mas e a contaminação cruzada? O sistema de lavagem que a gente trabalha nesse equipamento é chamado limpeza de 360 graus. Então, ele usa uma seringa. O que acontece? Tem uma seringa interna aqui que ele tem alguns furos. Ela confere esse ângulo que vai bater nas paredes e ela começa acima do nível máximo que você tem do seu equipamento, da sua câmara de vácuo, para fazer essa limpeza. Ele limpa, arrasta aqui nessa foto, dá para ver mais ou menos, tá batendo nas paredes, limpou. E quantas vezes você vai limpar? Quantas vezes você achar necessário? Se você quiser fazer uma limpeza, faz uma limpeza. Se você quiser fazer 50 lavagens, você vai 50 lavagens. Nunca se esquecendo que você pode depois reaproveitar todo esse solvente que você perdeu aqui, tá bom? Aí o número é ilimitado, você vai saber o quanto que você usa ou você vai determinar fazendo, desenvolvendo o seu preparo de amostra, mas é esse o tipo de limpeza que você pode observar, tá vendo? Bate nas paredes, limpa, ele agita, ele vai fazer a agitação e depois nós vamos remover esse líquido todo aqui, tá bom? Então, pessoal, o que acontece aqui? É muito importante, de novo, falar para vocês de como esse equipamento ele é versátil, tá? Uma vez que você torna uma... É o que eu falo para vocês que é uma ferramenta poderosa. Ela pode ser combinada com outras técnicas. Então, nesse caso, nós partimos do módulo básico, de novo. Aí nós podemos adicionar, tudo junto isso, pessoal, o módulo de SPE, depois o módulo de EVA e também o módulo de GPC. Então, pessoal, por isso que eu repito que é uma ferramenta poderosa e requer o conhecimento da amostra que você estiver trabalhando. Você pode trabalhar com essas técnicas todas em separado, não há necessidade, ou você pode trabalhar com essas três técnicas em conjunto, em todas as etapas, todas programadas por um software. Imagina o poder de você combinar tudo isso e conhecendo a amostra. E esse sistema, ele pode ser, dependendo de como você programa, um sistema ininterrupto. Tá certo, pessoal? Então vamos lá.
Pessoal, se ainda depois de tudo isso, a gente ainda deseja que o sistema ainda injete a amostra diretamente do HPLC, podemos fazer isso também adicionando esse módulo aqui, que é o módulo de injeção direta. Então, nós podemos fazer, pensa bem, pessoal, a gente pode fazer a filtração da amostra, nós podemos fazer a separação da amostra, coletá-la em frações, concentrar a amostra, colocá-la em vaios. Depois desses vaios, depois de colocado tudo isso em vaio, o que você pode fazer? Pegar o vaio, colocar lá no seu injetor automático do seu HPLC, GC, ou o que você quiser, e começar a sua análise. Ou ainda, você pode colocar esse equipamento em série e injetar direto no seu equipamento. O que seria aqui, pessoal? Uma olhada aqui, ó. Nós teríamos isso daqui, ó. Teremos, o módulo de injeção direta, o GPC, o SPE e o módulo de evaporação. Olha que ferramenta poderosa. Mas eu tenho que reforçar para vocês, pessoal, que o poder dessa ferramenta, todo ele combinado, ele vai fornecer um processo de separação totalmente automatizado e que pode ser montado posteriormente, sem grandes necessidades de intervenção. Hoje eu não tenho investimento para trabalhar com todos eles, mas me interessa muito o SPE. O SPE, você compra o módulo básico e o módulo SPE. Amanhã depois, pessoal, esse módulo de evaporação vai ajudar bastante. Você adquire depois e assim por diante. Eu vou apresentar para vocês também um outro módulo, que é o ThermoElute, mas esse módulo, ele é mais específico. Então, assim, você vai trabalhar com ele também com várias técnicas, mas eu acho que determinadas aplicações ele não é utilizado. Nesse caso, é um módulo mais específico voltado para análises automatizadas de micotoxinas. Então, da mesma maneira que esse módulo pode ser montado, conforme a necessidade do cliente, ele pode ser também montado em conjunto com outros módulos. Aqui, por uma aplicação bem específica da análise de micotoxinas, a gente pode observar o freestyle básico, em conjunto com o módulo de SPE e também o módulo ThermoElute. Pessoal, nesse caso, eu acho que isso aqui é mais voltado para análise de alimentos, né? Micotoxinas, mas é um exemplo básico do que a gente estava conversando lá na frente. Eu falei para vocês que eu ia voltar aqui e nós vamos... No caso do ThermoElute, o que a gente tem de muito importante? Você vai pegar o dado bruto sem etapas de trabalho manuais. Você vai processar toda a amostra, dia e noite, até em finais de semana, com uma sensibilidade na faixa de PPT inferior. E quando a gente fala de PPT inferior, ele vai apresentar também excelentes taxas de recuperação e resultados reprodutivos, tá? E você pode trabalhar, nesse caso, com colunas de imunoafinidade SMART, que são aquelas pequenininhas, tá certo? E você pode trabalhar com até 500 amostras por semana, reduzindo, principalmente, consumo de solvente e também de amostras. Nesse caso, ele é muito utilizado para as aflatoxinas, tá? Aí os vários tipos que você tem de aflatoxinas, principalmente voltado para a área de análise de alimentos. Então, para essa aplicação exclusiva, as análises de micotoxinas, nesse caso, o equipamento todo ele pode ser ligado em série com HPLC também, com os módulos freestyle básico, mais um módulo de SPE com colunas SMART, que são as pequenininhas, e o módulo SPE. E esse mesmo sistema ele pode ser também aplicado para as análises caches, tá bom? Muita atenção, pessoal. Tá vendo como essa ferramenta ela é poderosa? Você pode adicionar
as mais diversas configurações na preparação da amostra. Mas, de novo, muito importante, volto a frisar. Nada disso vai adiantar se você não conhecer a amostra, porque nem sempre a preparação de algumas amostras, se você não tiver um conhecimento ou domínio perfeito, você não vai conseguir combinar todas essas técnicas. Mas, de um modo geral, muitas etapas que a gente vai trabalhar hoje, que nós trabalhamos hoje em laboratório, que é tudo manual, que é tudo, a gente pode trabalhar elas em conjunto ou em módulos separados, de forma automatizada, para você ter resultados o quê? Reprodutivos, sem contaminação cruzada e com maior capacidade, principalmente em redução de tempo, custo e consumo de solventes, pessoal. Nesse caso aqui, o que a gente pode observar? Todo o eluato é eluído direta e quantitativamente como enchimento parcial do loop da amostra, direto no sistema de HPLC. Então, não vai ter nenhuma etapa de trabalho manual. A amostra é completamente eluída no loop da amostra. Então, qual que é o resultado disso, pessoal? PPT em vez de PPB. O que é curioso quando a gente fala sobre esse tipo de equipamento? Isso aqui, pessoal. O que aconteceu? Lembra que nós conversamos sobre os equipamentos lá nos primeiros slides? De um modo geral, o que aconteceu? Nós preparávamos amostras, mas só 30% dos erros eram na preparação de amostra. O que aconteceu? O pessoal começou a trabalhar com novos equipamentos, novas patentes, aumentando o quê? Aumentando a sensibilidade do equipamento. Então, em alguns casos, o que aconteceu? Nós continuamos preparando a amostra como nós preparávamos antigamente e conseguimos detectar e reproduzir e ter limites maiores ou menores, desculpa, inferiores, para você detectar. Esse aqui é um caso, tá? Então, eu vou dar um exemplo de contaminações de aflatoxina B1 e ocratoxina A, que os limites da Comissão Europeia é de 100 ppts, partícula por trilhão. E da ocratoxina A, 500 ppts. Você usando um equipamento de preparação de amostra como o Freestyle em conjunto com o Thermo-Elute, você consegue com precisão detectar 5 ppts para um limite de 100. E para a ocratoxina A, 30 ppts para um limite de 500. Observando sempre o que nós estávamos conversando lá na frente. Sensibilidade depende do detetor utilizado. Mas aqui, pessoal, é um exemplo de como a preparação de amostra ela pode mudar um quadro de detecção. Por exemplo, num processo manual, os limites é de 100 e 500. Quando você trabalha num processo automatizado de preparação de amostra, você consegue 5 ppts e 30 ppts. Aí o pessoal vai falar para mim, mas não importa se o limite é 100, se o limite é 500. Pessoal, a pergunta que fica para a gente pensar um pouquinho é, por que o limite é 100 e o limite é 500 ppts na preparação de amostra, quando você faz essa análise? Será que alguma vez se preparou uma amostra em que você conseguisse limites mais baixos do que esse que a gente conseguiu hoje? Ou que a gente consegue hoje? Pessoal, isso é muito importante. Nós não podemos só evoluir nos equipamentos analíticos. Nós temos que evoluir também na preparação da amostra. Quando nós trabalhamos com esse conjunto da preparação da amostra e também com um equipamento muito mais sensível, o que vai acontecer? Nós vamos ter análises que vão superar as expectativas que a gente tem hoje. Isso, para mim, é uma certeza. Eu vejo isso, eu acompanho algumas. Esse aqui é um exemplo clássico do que eu acompanhei. Então, por que a gente não pode determinar alguns limites ainda menores? Gente, isso é para a gente pensar. Não estou afirmando isso sem base, mas assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, pessoal. Tá?
Não adianta só evoluir o equipamento. A preparação de amostra tem que evoluir em conjunto. Afinal de contas, todo o processo de amostra e o processo analítico é um conjunto de todas essas etapas, não é isso? É isso que eu tinha para falar para vocês. Além disso, pessoal, existe o Freestyle, o Shana, que trabalha com SPE e o sistema Shana, principalmente para análises de águas e efluentes, além dos PFAs, que a gente ainda não está ouvindo muito falar sobre isso, mas o Brasil é signatário do Acordo de Estocolmo, e logo mais nós vamos ouvir falar muito sobre os PFAs. Mas isso aí é um capítulo que eu queria ter com vocês à parte. Depois, quem tiver um tempinho, pode dar uma estudada. Eu fiz uma publicação sobre o que são os PFAs. Tá bom? E nesse caso, para fazer esse tipo de análise, você precisa de um equipamento, que no caso, o equipamento da LCTEC, o Freestyle, ele fornece já, que ele é livre de componentes fluorplásticos. Por quê? Porque quase tudo que a gente trabalha hoje, ele possui componentes fluorplásticos. E para a gente fazer uma detecção num limite extremamente baixo, que não é ainda especificado nos órgãos de controle, porque ainda está em discussão. Nos Estados Unidos isso já tem uma regulamentação. Aqui no Brasil ainda não. Em alguns países da Europa já tem uma regulamentação. Tendo isso, evitando que você tenha componentes fluoroplásticos, ele não vai arrastar de tão baixo que é esse limite. Se você tiver esses componentes dentro do seu equipamento, você vai ter ele como interferente na sua análise. Então aqui, para trabalhar com análises de água, os volumes vão de 1 litro a 10 litros. Tem 24 posições para frascos de 1 litro. Aí eles podem ser trocados por frascos de volume de 250, 50 e 500 ml. E o rack ele é móvel e de fácil manuseio. Todos esses equipamentos ele vem já num carrinho específico. Ele é de fácil manuseio, não precisa bancada e nem capela. Pessoal, uma coisa importante. Tudo isso que eu falei para vocês, tudo, sem exceção, são processos que você vai programar e todos eles são controlados através de um software de fácil manuseio e operação e muito intuitivo, tá? Então aqui eu estou apresentando algumas telas desse software, tá? Aqui no caso você tem os racks, como que você trabalha com os racks, você faz toda a programação. Aqui é uma tela de UV do GPC para detecção. Esses são todos os processos que você pode fazer dentro do sistema. Então você vai programar volumes especificados, etapas de limpeza, tudo controlado por software, tá, pessoal? E conforme você vai adquirindo os módulos, esses módulos no seu computador eles também vão sendo, no software também vão sendo liberados. Então aqui são etapas de preenchimento de vaias, todas as etapas. E assim por diante. Aqui o controle de bombas do GPC. Tá certo? Bom, pessoal, eu agradeço a todos para vocês. Eu desejo uma excelente tarde a todos vocês. Mais uma vez, eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail. Aqui vocês vão observar o meu telefone também. Mais uma vez, friso. Pessoal, entrem em contato comigo quando vocês quiserem por e-mail. E se vocês tiverem mais interesse, eu publico toda semana 3, 4 publicações sobre esses assuntos, sobre esses tópicos aqui que nós discutimos aqui, além de outros. Então vocês podem me procurar no LinkedIn como Renato Gouveia e também podem seguir a Catálises no LinkedIn. Eu fico muito agradecido a todos vocês, desejo uma excelente tarde para vocês e tudo de bom. Espero ter ajudado. Tá ok? Uma boa tarde para todos. Obrigado.